Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Hoje, junto com o Portal Anestesia, aqui fazendo uma combinação Substância P e Portal Anestesia. E nós estamos recebendo hoje essas duas meninas simpáticas e bonitas aqui, que fizeram um projeto super interessante, muito divulgado hoje no Instagram, virou uma página aí sensação do Instagram nos últimos tempos. E que viraram também aqui parceiras da gente do Portal Anestesia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Anestesia com Café. Isso. Essa página tão legal aí que surgiu. Então, vou pedir para vocês duas se apresentarem, contar um pouquinho de vocês e depois contarem um pouco da história dessa página aí, por que vocês fizeram. E como que tá sendo ser famosa no Instagram, ser uma celebridade. Né? Subcelebridade. Uma celebridade. E aí contar a vida de vocês, quem são vocês, o que vocês fazem. Um pouquinho da vida pessoal de vocês também, que todo mundo quer saber. Então, Fê, você começa aí. Meu nome é Fernanda, hoje eu sou R2, eu e a Gi, a gente é residente do GAP. A gente começou o nosso Instagram, acho que era uma proposta meio da gente começar a estudar. A gente tem um chefe que a gente admira muito e ele estimulou e ele mandava alguns resumos de alguns artigos pra gente. Legal. E muita gente não lia, porque era meio bagunçado, ele mandava num grupo do WhatsApp e esses resumos passavam. Aí um dia eu li, tava em sala, né, tava meio ociosa ali, fui lá, li o resumo dele e falei, caraca, é muito bom isso que você manda. E ninguém tá lendo. Aí eu peguei a Gi e falei, Gi, você que é boa da tecnologia, vamos deixar isso aqui num formato bacana pra gente fazer com que as pessoas vejam isso de forma natural no feed, assim. Pra tornar o nosso tempo de estudo mais aproveitável. O tempo que a gente fica no Instagram mais aproveitável mesmo. Mas até assim. então isso era só um negócio ideia. no WhatsApp. Não rolava Instagram. Não. Aí a gente falou, vamos botar no Instagram para as pessoas poderem ver enquanto rolam o feed, assim, que tá vendo bobeira lá e tornar isso acessível. E então nós estamos vamos para a tecnologia agora. Então agora conta aí quem é você também, o que você faz, que faltou, sua apresentação, me conta. Bom, eu sou a Giovana, também sou residente do segundo ano do GAP, fiz faculdade de medicina na Unicid e eu estava no mesmo contexto da Fernanda. Na verdade, foi uma coisa bem que a gente teve as ideias simultâneas e depois que a gente se comunicou. Porque ela já tinha conversado com o Zé e falado, por que a gente não faz um Insta? E aí, na hora que o meu foi que eu, comecei a ler, só que chegou uma hora que eu não conseguia mais acompanhar. Eu sempre estava lendo, porque era um grupo de mensagens e recados. Gigantes. Então, toda hora tinha avisos, alertas e afins. O grande problema do WhatsApp é esse. A gente perde muito do que passa ali no WhatsApp, a gente acaba perdendo, joga as ampolas, e aí vira um resumo. Exatamente. Legal. E aí, eu falei, cara, acho que dá pra montar isso aqui no Instagram, porque já tinha alguns que são consolidados, né? Que ficaram bem grandes, tipo Cardio Papers e afins. E aí, eu falei com o Zé, ele falou, a Fernanda também tava querendo. E aí, a gente se conversou, viu ali alguns vídeos no TikTok de como... Usar o Canva, aprender. Usar o Canva e fazer um carrossel. Legal. E aí, foi aperfeiçoando dentro das e nossas estamos capacidades. nesse processo ainda, né? Mas você falou de Cardio Papers, tudo dessas páginas, mas assim, na anestesia isso foi... A página foi algo que foi disruptivo, né? Foi assim, um pouco. Não existia nada assim, desse jeito, assim. Sim. Mesmo com a linguagem da internet que é diferente, né? Sim. Porque vocês, como são de uma geração mais digital do que a minha, né? Vocês trazem também muita coisa do digital para a parte científica. E isso, talvez para vocês, seja algo muito, muito basal e muito, muito simples. Mas para quem é de gerações... mais velhas, a gente olha isso com olhos totalmente diferentes, né? Porque o trabalho sempre é algo que vocês sabem, é ortodoxo, é um negócio tradicional, né? Nunca você vai ver um paper com a linguagem que vocês colocam. Então vocês conseguem puxar, né, a parte tradicional e dar uma quebrada para quem está lendo ali, que fica um negócio divertido. Que é chato, né? É o que a gente, né? Depois a gente vai falar do que é chato, entre aspas. Mas né? acho que isso era uma coisa minha, assim. Eu odiava, né? Ler artigo. Odiava. Achava muito difícil, era chato, era em inglês, era... Aí, tornar aquilo lá palatável e fácil, me deixou gostoso fazer aquilo. Então, acho que
era essa a proposta, fazer com que a pessoa que tá lá tivesse essa sensação também. Que é Você- chato, mas lá é legal. Que lá é legal. É. E resumido. Resumido, aí... Uma E coisa, aplicável. uma coisa que eu acho interessante também é porque o Zé ainda manda no grupo da nossa residência os artigos. E geralmente quem debate mais com ele são os anestesistas mais velhos. Porque ele já tem todo aquele pragmatismo, Sim. o beabá que eles Claro. fazem Sim. todos os dias. Pra gente, talvez residente, é mais fácil a gente aceitar coisas novas, pegar um estudo e falar, nossa, olha, estão falando que É verdade, parece que a mais fácil. medicina baseada em evidência mostrou uma coisa diferente. Poxa, então eu vou testar isso. Pra gente é muito mais fácil fazer um teste. A gente, às vezes, nem critica. Então, acho que o verdade. legal da anestesia com café é isso. Porque a gente traz, além de um estudo que está apontando, a gente sempre deixa alguma crítica e alguma conclusão em relação àquele estudo. E ensinar a pessoa a questionar, talvez, né? É tipo, será que isso aqui que ele tá falando... Isso é um dogma. Inventaram É, isso há 1000 anos tipo, e a gente só está mas- seguindo. Uma coisa que eu acho muito legal também, que me chama muita atenção quando eu leio, né, que eu virei fã de vocês, né, e por isso que eu trouxe vocês aqui para dentro mesmo, porque realmente é uma admiração mesmo, né, e não é porque vocês são mais novas ou são residentes que a gente não pode admirar as pessoas que têm, né, que tem muito para ensinar para a gente que é mais velho, né, isso é básico. É que vocês trazem artigos práticos, Sim. artigos da realidade. Vocês não trazem um estudo de cachorro que foi Sim. feito Aham. no laboratório, Isso é que, legal pô, mesmo. será que nós vamos trazer isso para nossa realidade? Porque muito, eu durante a minha vida acadêmica, profissional e tudo, eu sempre questionei isso, né? A gente faz lá um trabalho, lógico que tem Tem a sua validade, né? importância Tem o seu e é valor. lógico que tem seu valor, mas muitas vezes a gente vê Não. trabalhos que são, né, até de mestrado, de doutorado, que são trabalhos que a gente sabe que eles nunca vão chegar ali, mas Sim. eles, de alguma forma, né, depois eles vão ser apanhados e vão ser colocados em alguma coisa que realmente Foi funciona. ivermectina no Covid, né? Foi estudo da Né? ivermectina no Então, Covid. pois é, mas assim, vocês trazem um sentido prático, né? Então, esse último artigo da ketamina, que a gente Aham. até conversou por Conversou telefone, antes, é. batemos papo, tudo, é um negócio que é super falado, né? Porque Sim. a gente sempre ouve isso na residência. Uhum. Então, existe essa preocupação prática só ou eu tô falando alguma coisa de Não, coincidência existe. Eu mesmo? acho que esse é o objetivo do nosso Instagram e da nossa, né, de estudo. É pegar o que é aplicável, feito por quem está vivendo ali, né? Que é um questionamento, não é... A gente está fazendo isso todo dia, então a gente tem essa dúvida também. Pegar um artigo que saiu e ir para Sanal. Então, pelo menos, te dá uma dica ali, né? Legal. Acho que é uma... Sim. E para nossa sorte, o Zé é nosso É muito bom chefe. nisso, é. Então, toda vez que a gente faz sala com ele, e às vezes até outros chefes, ele fala assim, ó, você lembra daquele estudo que a gente postou e que foi você que fez o post? Várias vezes a Como gente é que eu fala. vou ajustar essa ventilação para esse É. paciente? É. E como seria o melhor jeito para eu induzir essa verdade, isso é muito anestesia? legal. Então, ele sempre traz isso para a parte prática, o que é um plus. Então, além das pessoas que, óbvio, não vão ter a oportunidade de começar uma sala com ele, mas Tem o tom dele lá. tem o tom dele Tem o lá tom. que vai É. tentar. E o que eu acho legal que vocês trazem hoje, dessa parte de evidência científica, de trabalho, né? Porque vocês estão trazendo trabalhos com impacto, né? De meta-análise, Uhum. estudos randomizados, coisas que têm, né? Trabalhos que têm alta evidência científica. Porque hoje a gente está numa praia do Instagram Que em todo que as mundo- pessoas pegam o microfone e começam a falar a experiência deles. Eu não acho que isso é ruim. Né? Eu não acho que isso é ruim, alguém falar ou dar uma dica. Mas a gente acaba vendo muita gente que dá dicas erradas. Sim. Sim. Né? E que fala coisas que não deveriam ser faladas. Porque você não Não como sabe quem vai verdades, receber. talvez, né? Não como verdades. Não como verdades. Né? E então, é nesse contexto que eu enxergo ainda melhor, né? O trabalho de vocês. Porque mostra alguma coisa ainda baseada em evidência. Não só baseada em experiência. Experiência é importante, a gente Claro sabe que que é. é importante você fazer uma descrição de um bom caso que você Claro que teve, é, né? Até hoje eu cheguei atrasado porque eu tive um caso super difícil, né? De um sangramento, de uma cirurgia que eu nunca tinha visto um sangramento nessa cirurgia, não estava esperando. Então foi um negócio, um caso legal, que vale um reporte para alguém, né? Para falar, ó, isso tem aqui validade, aconteceu, tem Isso validade. pode acontecer. Mas a gente também tem que entender muito o baseado em evidência. O baseado em evidência é o que a gente tem que, infelizmente, a gente tem que seguir, né? É o que eu faço, né? Porque eu sempre, os anestesistas antigos sempre falavam assim, mas eu sempre fiz faço assim e deu certo. É. Realmente, né? Sim, mas Sim. a gente tem que levar isso também. Então, Em essa conta. parte eu acho muito legal, assim, porque hoje a gente tem evidência
de muita coisa. Sim, né? Outra frase que tem muito é aquela, eu não mexo em time que está ganhando. É verdade. Tipo, gente, calma aí. Dá Tá pra ganhando mexer. pra quem? Você tem certeza que tá E ganhando esse time? o anestesista, ele não acompanha o paciente, né? Então, às vezes, a gente acha ali que funcionou, que ficou bem, mas às vezes você vai ver o paciente na UTI, você vai ver o paciente no pós-operatório, não é. Ele faz uma hipotensão pelo precedex, ele não consegue levantar. É. Aí era pra deambular no pós-op, não tá deambulando. Então, esse foco da medicina perioperatória é algo que a gente vem conversando há muitos anos na anestesia. Né? Porque antes a gente acabava a nossa anestesia na RPA. Exato. Era alta da RPA e vaza o paciente. Aliás, tem muita gente que ainda fala que a anestesia é bom porque é por causa disso, porque eu vou me livrar desse paciente. Né? Eu não vou ter esse contato. Mas a gente, hoje, e para o futuro, a gente vai ver que a medicina vai ser perioperatória. O anestesista vai fazer desde o preparo até o pós-operatório tardio desse paciente. Né? Inclusive, o primeiro pós-operatório na enfermaria, cuidando de dor e das complicações, quem teria que fazer isso era o anestesista, né? Você tem que querer porque fazer isso, né? É difícil você ver um cirurgião, né, cuidar do paciente desta forma, né? Na maioria das vezes. A gente de vez em quando ouve frases que a gente não gostaria de ouvir, né, do cirurgião. É normal ter dor no pós-operatório. Tem dor mesmo, operou, né? E muitas vezes eu falo, não, o paciente não pode ter dor no pós-operatório, tem que ficar sem dor. Sim, né? A recuperação também atrapalha. Né? Algumas vezes a gente ouvia isso, até hoje a gente ouve bem menos. Então tem todo esse lado da medicina perioperatória. Então realmente o que a gente faz no intraoperatório muda desfecho, né? Claro que muda. E muda desfecho a longo prazo, né? Assim, a gente mata menos, né? Sim. Né? Isso é até uma coisa legal de artigo científico, porque teve um ano que se saiu que dar sangue para o paciente, os pacientes morriam mais quando a gente transfundia. Isso então sempre eu falei, porra, mas... Não é possível. É possível, a gente vai dar sangue para o paciente e ele vai morrer. Então, esses pacientes complicavam mais e morriam mais. O grupo, né, que dava sangue. Então, depois começou a se dar menos sangue para o paciente. Então, a gente hoje trabalha em níveis críticos. Você vê como é legal, né? As coisas ao longo prazo, a gente vê que elas têm desfecho. Isso é bacana. Isso não é uma coisa tão recente e até hoje as pessoas têm dificuldade em de aceitar isso, que, poxa, não vou transfundir o paciente logo de início. Isso. No nosso Insta, a gente tem muito artigo em relação a isso. A transfusão liberal, né? Tem um trabalho desse, eu já vi esse. Como... Isso é muito legal também, né? Porque hoje a gente vive uma outra realidade em relação a isso, né? É muito legal, né? Sempre que sai um assunto, a gente vai olhar, a gente já falou disso em algum momento. E quais foram os que mais tiveram engajamento, que mais causaram polêmica? Que isso é o legal, realmente de tudo isso é a polêmica, né? Tanto porque aí vocês vão entender que depois que vocês começarem a aparecer muito, vocês vão ver que vocês vão ganhar várias pessoas que odeiam vocês. Eu nunca vi, mas eu odeio esse cara, entendeu? Então, isso doeu, isso faz parte. Se acostume, porque isso é super normal. Quanto mais gente gosta de você, mais se cria um grupinho que odeia você e que tá sempre por trás tentando puxar o tapete. Não caiam nessa, tá? Já vou falar para vocês. Já tenho 15 anos de experiência nisso, pode ficar tranquila. Não caiam nessa, porque eles sempre vão existir, sempre vai ter alguém querendo falar que não é legal o que vocês fazem. Entendeu? Por mais amor que vocês tenham pelo que vocês estejam fazendo, não estão ganhando nada com isso. Né? Continuem fazendo o que faz bem para vocês, que isso é a grande essência do que vocês fazem. Tá? Mas conta aí dos posts pra gente, depois do meu conselho. Tanto faz, pode contar. A gente fez um post que a gente não tava dando nada. Porque assim, deixa eu explicar primeiro como funciona o nosso fluxo, pra fazer sentido. Boa. O Zé Vitor, ele faz o resumo, ele encontra os artigos. Ele assina as revistas. Ele assina revistas e afins. E aí ele vai encontrando o que ele gosta ali, o que ele acha interessante. Ele filtra, vai dando o primeiro viés. É o primeiro viés. De seleção é o primeiro viés de seleção. Faz um resumo do Notion, que a gente tem bastante artigo lá ainda resumido. E aí a gente depois, cada dia uma posta da semana. E aí é o segundo viés. Porque é o que eu acho interessante, o que a Fernanda acha interessante. E é isso. E o que eu quero estudar, o que eu não quero estudar. Subjetividade faz parte da vida. É isso. Não tem jeito. Não. Você tem que escolher o que vem. Aí nisso... Eu achei pertinente. A Fernanda achou um artigo sobre uso de adornos. Nossa. E aí ela postou pensando, poxa, vai ser mais um post que ninguém vai ver. Imagina. Porque tinha uns que a gente fazia que, tipo, dava 100 e tantas curtidas. E tinha um que dava 40. E eu ficava, meu Deus, qual a lógica? A nossa autoestima ia lá pro chão. Imagina. Aí a Fernanda fez esse post, de repente, assim, a gente abriu no Insta,
100 curtidas. Passava um pouco, nossa... Mais de 100. Mais Nossa, 100 50 seguidores. E aí, de repente, começaram os haters. As pessoas, meu Deus, mas a minha opinião de especialista, porque... Nossa, terraplanista. Essa pessoa começou. Bolsonaro... Pode falar o que você quiser. Aqui não tem censura. Tem censura. Não, aí começou. A gente ficou preocupado. A gente ficou triste. Porque ficou foi muita ansiosa. gente que gostou, mas teve muita gente que... E não era a nossa intenção. Enfim, a gente até Então, tinha... mas é vamos verdade, voltar. né? Contextualizar. O que era o artigo? Era sobre a dor na infecção, não era isso? Se rolava. A gente coloca lá que ele até pode aumentar lá... Não, a gente não. Os a gente estudos. Pegaram, publicaram o estudo. A gente só tá falando que não é a falaram. nossa opinião pessoal. A gente só colocou lá que até pode aumentar a quantidade de bactéria, de qualquer coisa, só que não necessariamente de infecção. De infecção, perfeito. Ponto. Era isso, ponto. Ponto final. Ele falava que anéis pequenos, se eu não me engano... Era brincos, não tem interferência, anéis pequenos é 0,58% aumento de chance de infecção. E aí, no final, a gente até coloca uma conclusão, que, poxa, talvez coisas do cotovelo para baixo não façam realmente sentido. Sim. Coloque em risco o paciente mesmo, às vezes, até machucar, a gente, né? ou a gente, sei lá, rasgar uma luva. Mas que do cotovelo para cima, talvez não e isso a gente coloca lá, que o que regulamenta que não terá dor nos é a NR32, que nada tem a ver com infecção. Só tem a ver com segurança do profissional. Ponto. Mas, assim, gerou uma repercussão que a gente é odiado pelo pessoal da Infecto, odiado pelo pessoal da CCH. O pessoal aí tiveram outras áreas que entraram no esquema. A gente tem um post inteiro dedicado a nos odiar. Ah, é? É mesmo? Que legal. Que legal. Eu acho o máximo isso. É isso. Eu acho muito legal. Porque, e aí o argumento qual que era? Que não. Que quem fala isso não entende de bactéria. Que esse estudo não vale nada. E não era nossa intenção falar se... Né? Não era isso. A gente até tira brinco quando pedem. Quando tem alguma... Como é que é? ONA, né? Essas certificações aí. Sim. Tô brincando. Não. Isso sempre foi polêmico, né? Em relação a isso, né? Eu li uma vez um estudo, muitos anos atrás, que ele falava que quem estava dentro da sala de cirurgia não precisava usar máscara, somente quem estava operando. Então, só as pessoas que estariam de frente, debruçadas sobre o campo operatório, deveriam usar máscara. As pessoas ao redor não necessitavam usar máscara, porque mesmo falando, não teria como chegar alguma coisa no campo cirúrgico, né? E era um negócio que depois eu pensei e falei, realmente faz todo sentido, né? Você não estar ali, né? Então foi um estudo feito e que, inclusive, eu não lembro direito, talvez eu esteja falando besteira. Mas no estudo, uma das conclusões era que se o cirurgião não falasse durante a cirurgia, ele poderia não usar máscara. Eu nunca consegui. Colocaria assim, mas não existiria isso, né? né? Isso seria um negócio totalmente utópico, né? Porque como você não vai falar durante a cirurgia, você precisa ter a comunicação entre a equipe, né? Mas teoricamente você não teria o problema disso, né? E há muitos anos atrás, e aí já vou voltar aí há muitos anos, se usava propé no centro cirúrgico. Tinha essa história do propé. E aí tinha a história do propé, né? Porque o cara falava que o propé não sei o quê. E eu lembro de um cirurgião velho que eu fazia anestesia, que ele entrava, sempre entrou sem propé, e ele mandava todo mundo pro inferno, porque antigamente também... Aquele jeito. E aí ele olhava pra mim e eu falava, doutor, põe o propé, senão eu vou ficar enchendo o saco aqui toda hora. Põe o propé, desencana. E ele falava pra mim, filho, bactéria não tem asa. Né? Bactéria não voa. Entendeu? E hoje em dia o propé é algo que não se usa, não se utiliza. É um custo que você reduz. No centro, né? E lixo que você produz. Eu até brinco, porque de vez em quando vão as pessoas em casa e põem propé na minha casa para fazer algum serviço, alguma coisa, né? E eu falo, mas aqui faz sentido, né? Porque o cara vem da rua para dentro da minha casa. Eu fico feliz que o cara põe o propé aqui, né, dentro da minha casa, não pisa no meu tapete aí. Mas dentro do centro cirúrgico, isso não muda. Não muda a infecção, né? Mas você vê como as coisas são engraçadas. Não, né? mas não era a nossa intenção. Não era a intenção, lógico. Desculpa, se ofendeu alguém. Não, mas estava lá, né? E aí você só interpretou o estudo, né? Só isso. E aí falaram que vocês não sabem nada disso. Que esse estudo estava errado. Mas assim, houve alguém que teve alguma colocação de tipo, eu não concordo e tá tudo bem?
Ou só existe o não concordo, mas odeio vocês? Existe porque o discordar faz parte da vida, né? Sim. Justo. Não, mas discordar existe faz parte. alguém, um cirurgião, acho que ele é preceptor de algum serviço. Ele fala, não dá para regulamentar, não vou ficar olhando se a pessoa tá porque vai atrapalhar. Só que aí você vai no Instagram dele, ele tá operando de touca dele, filmando o paciente, aí também é meio contraditório. Meio contraditório, né? Eu acho que o único comentário que eu tenho memorizado é o que fala que a opinião de especialista é o mais importante. E aí eu fiquei pensando naquele triângulo que existe, tipo, opinião de especialista aqui na base, não vale quase nada. E a gente conversou, óbvio, claro, a experiência da pessoa é muito importante porque ela já teve um N gigante. Sim. Mas hoje o propósito da medicina é a medicina baseada em evidência. Sim. Tudo que a gente faz baseado em evidência tem respaldo, um outro viés, tem né? respaldo, Tem um outro foco e aí isso realmente faz parte. Mas é bom, porque quanto mais polêmica, mais divulga aí, tá ótimo. Né? Tem mais seguidores aí, divulga mais o trabalho de vocês, o que eu acho que é muito legal. E eu acho que é um post que repercutiu mesmo. Eu li ele, eu achei muito interessante, porque foi algo que eu sempre questionei, porque isso é um embate diário no centro cirúrgico, né? Nos centros cirúrgicos de todos os lugares, né? Sim. E óbvio que você tem que se adequar às normas do hospital, né? Claro. Se o hospital fala tem que tirar as coisas e entrar no centro cirúrgico, é a norma do hospital, né? Se isso faz sentido ou não faz sentido, já são... Né? Outra área, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa que era dessa área e era uma pessoa com muito conhecimento em infecção hospitalar, em infecção de sítio cirúrgico, ela falava que o ponto mais importante eram os processos de esterilização das caixas dos campos cirúrgicos e o modo como o cirurgião se escovava e preparava o campo cirúrgico dele. Que tudo que estava em volta não tinha uma influência muito grande em relação a isso. Sim. Então, as preocupações maiores eram na preparação isso, né? Disso. Isso era importante. O resto, isso não é importante. E eu vejo outros Instagrams, outros centros cirúrgicos do mundo, as pessoas usam adorno todas as horas, inclusive nos lugares que têm menores índices de infecção no mundo. Se você olhar nos Estados Unidos, você olha, todos usam adorno. Sim. Todos usam adorno e a infecção, eles têm índices baixos de infecção. Então, realmente existe um questionamento quando eu olho em relação a isso, mas a hora que mandam tirar... E que não tem que tirar, tá lá. Não pode entrar com adorno, você vai lá, não entra com adorno, e tá tudo bem, não vamos discutir mais, porque aí é uma briga que... Não vale a pena. Não vai levar nada, a gente sempre vai perder essa briga, né? Porque não é uma dor de cabeça mais, é uma dor de cabeça mais. E tá pode tudo evitar, bem, e ótimo. Mas tudo bem. Próximo post aí que repercutiu bastante. Foi o do opioid free. Esse aí foi bom também. Esse foi bom. E aí? A gente fala que, assim, às vezes acontece muito de você fazer tudo aquilo lá e chega na RPA, o paciente tá com dor, você vai acabar fazendo morfina. Então é meio isso, né? Ele fala mais contra do que a favor. Dá a favor, mas não bate martelo, assim, também. Eu acho que houve uma fase da anestesia na qual eu não estava inserida ainda no mundo da anestesia, mas que a pessoa tentava muito fazer bariátrica com opioide. Mas eu acho que foi por conta dos Estados Unidos, né? Da epidemia que tem de fentanil, de adição lá. Então é um ponto muito sério para eles. Então eles têm tentado colocar isso como verdade no mundo. Mas aqui não se aplica, né? Porque não é a droga que o brasileiro usa, não é fentanil. Então, não sei se faz muito sentido evitar, assim... o uso de opioides. Durante a cirurgia. Na França, também estava conversando com uma anestesista de lá, eles induzem com sulfenta, quase sempre, justamente por conta do fenta. Por uso por abuso mesmo, para o paciente não ter a sensação de estar sobre o fentanil. A questão nem é o intraoperatório, né, que faz isso, é o uso crônico da droga. Não é o intraoperatório. Que hoje no Brasil não tem mais o PET de fentanil, né, para o paciente da dor crônica. Que faz falta, às vezes, né, para o paciente. Quando surgiu o opioid free, muita gente achou legal fazer, muita gente questionou, né? Eu fui uma das pessoas que mais questionou o opioid free. Eu nunca gostei do opioid free. Por quê? No meu ponto de vista. Porque eu estou abrindo mão de uma droga. Sim. Entendeu? Estou abrindo mão da possibilidade de um arsenal terapêutico eficiente. Eficiente.
Entendeu? Tem um monte de efeito colateral, vamos reduzir dose. E aí entra o sparing, né? O poupador de opioide. Aí eu acho que a gente... eu acho legal. Mas você vê como que é a vida? A vida é assim. A gente sempre vai para um lado, depois a gente vai para o outro. É sempre extremos, e depois né? a gente chega no meio termo e fala, opa, peraí, aqui é o lugar certo. Porque a gente viu que não adianta você tirar totalmente e você... Porque eu fazia cardíaca com 100 ml de fentanil. Caraca. Entendeu? A gente induzia a cardíaca. Que antes de sair os estudos que os inalatórios eram bons para o coração... Existiam os estudos que os inalatórios eram ruins para o coração. Então a gente fazia todas as anestesias venosas. Na época que não existia anestesia venosa total, alvo controlada. Meu Deus. Existia anestesia venosa, mão controlada. Era experiência, somente a experiência. Você induzia com 10, 15 ml de fentanil e mantinha a anestesia com bolos de fentanil. E aí, no fim, eram 40, 30, 40 ml de fentanil. Meu Deus do céu, esse paciente ficava 2, 3 dias entubado. Sim. Isso era assim antigamente. Aí depois começou a ver, né? Aí começou a evoluir. E aí começou a ter... Então, essas mudanças, lógico, você fazia opioide... a gente fazia opioide pancurônio desses pacientes. Ficava 2 dias entubado. Era um horroroso, né? Mas a gente usava muito opioide. Acho que sempre vai ter isso das drogas, E aí sempre tem isso, né? Ketamina era um negócio proibido na minha época. Também agora, as pessoas odiavam ketamina. Não, ketamina. Canta... a Siri quer participar. A ketamina, nossa, quando você fala de ketamina, e eu achava ótima, nem sabia que tinha todo esse poder aí que tem hoje em dia a ketamina. Né? Mas eu já achava uma droga maravilhosa. Você fazia um pouquinho ali, o paciente ficava bem, quietinho, não sei o que, não sentia dor. Respirando, né? Tudo isso. Respirando. Mas quando falou, não, ketamina dá hipertensão, faz mal, libera catecolamina, é ruim. Eu falava, beleza, né? Não sei o quê. Porque né? E aí vai mudando, né? As coisas vão se desbalanceando em relação ao opioide, né? E hoje a gente... O caminho do meio é sempre mais sábio, né? Eu acho que é a experiência, né? Sim. Eu acho que tem tudo isso em relação à vivência que você vai tendo. E os tempos vão mudando. Você vai ver que muita coisa vai entrando e vai saindo e se reusa, se reutiliza, se redescobre. Bonito, né? Isso é muito louco na anestesia, assim, porque você vai ver quando vocês ficarem mais velhas, vocês vão ver que tem coisas que não se fazia, né? Quando eu entrei na residência... Estava começando a fazer hack para cesárea. Só se fazia peridural para cesárea. Se fazia 20 ml de bupivacaína 0,5, 15 ml. Cesárea, era só peridural. Né? Só peridural. Porque, assim, tinha uma história que não durava, né? E hoje só se faz hack. Né? Só se faz hack. Então, vão mudando as coisas assim, né? E aí, lógico que tem uma evolução. Acho que a gente está chegando num lugar que não tem mais muito para que correr no que a gente faz aí. Não sei. Eu acho que daqui 10 anos, se a gente se juntar de novo, a gente vai falar, revirar os olhos para várias coisas que estamos falando agora. Nossa, eu falei disso. Meu Deus, como mudou. Mas tem tudo isso do opioide free. Eu acho que foi um tempo e hoje eu acho que todo mundo usa muito menos opioide. Por causa eu acho que é muito mais por efeito colateral do que problema de drogadição. Acho que... É difícil você ver. Quem usa fentanil, que eu conheço, são só os anestesistas. Infelizmente, uma realidade. A realidade é essa, né? O adicto de médico é opioide, né? A gente sabe que os médicos, de uma forma geral, usam opioide. Aliás, até um artigo legal, vocês colocarem alguma coisa de drogadição, coloquem alguma coisa mostrando aí burnout em anestesistas, residentes, que é uma realidade que a gente tem e que faz quase 30 anos que eu ouço disso. E não muda. Não sei como que ele diminui. A SAESP fez um puta de um trabalho lá com... legal que eles têm um hotline lá de droga, que é um negócio que é super bacana. Nunca ninguém tinha feito isso. Hoje a SBA se preocupa muito mais com saúde ocupacional nos últimos anos. A gente tem um núcleo do eu, né? Que é legal pra caramba também. É um suporte, né? Mas... a gente continua vendo uma epidemia de gente... Porque acho que a gente só trata quando já está muito lá, né? A gente não olha a evolução da doença. Eu acho que existe esse espaço aí que não é olhado. A evolução dessa doença, que a gente negligencia. Fala, residente é assim mesmo. Trabalhando muito assim mesmo. E aí, só para a gente discutir isso era algo que eu imaginei que fosse diminuir. E não aumentar, né? Por que eu achei que fosse diminuir? Porque hoje... melhora a residência, né?
A residência é melhor, ela é muito mais regrada, muito mais dentro de um aceitável, né? Das 60 horas que são cumpridas na grande maioria dos lugares. Eu sei que a gente tem lugar que não cumpre, a gente sabe disso. A cabeça do jovem hoje é diferente da cabeça da minha geração, porque a gente era muito mais workaholic. Hoje o jovem não pensa em trabalhar tanto que nem a gente pensa, é um outro estilo de vida. Então eu imaginei que isso fosse diminuir. Mas acho que a capacidade de se frustrar dessa geração, da nossa geração, o limiar nosso é muito menor. É muito mais baixo. Um limiar mais baixo. Então, isso foi... Poxa, mas vocês trabalham menos, tem menos estresse no trabalho. E tem mais burnout? E tem mais burnout. Isso até atrapalha a não tá linkando, né? Não tá né? linkando, né? Assim, a relação. Eu achei até que a gente fosse ter uma diminuição e outra. Se fala muito mais sobre isso, antes a gente não falava, né? Não sei o quê, mas a gente sempre via que a gente tinha 1 ou 2 óbitos por ano, a gente sabia. Morreu não sei quem, morreu lá, morreu não sei onde. A gente sabia, porque eu sempre falava para os residentes, né? Falava, todo ano morre 2. Cuidado para não ser vocês. Sim. Pô, você é louco. Estou avisando para vocês que todo ano é a nossa vida. Exatamente. Né? Não posso ficar falando para vocês que aqui é a Disney. Que não é a Disney. Quando a gente entrou na residência, as primeiras segundas-feiras do ano, a gente tinha uma reuniãozinha. E aí as primeiras foram para uma conversa mesmo. E eu lembro que o chefe falou, gente, adição é uma questão perigosa. E eu olhei assim pra ele, duvido. Não é possível. Não é possível. Como alguém usaria? E aí, tipo, a gente, ao longo dos anos, nesses 2 anos, a gente começou a perceber, realmente, morre um... Aí chega alguém, comenta, morre outro, e você fica, meu pai amado. Realmente acontece, realmente é perigoso. Não, e é perigoso, né? É uma realidade nossa. E o anestesista, ele tem uma habilidade muito grande de reanimação, né? Sim. Mas ele tem uma capacidade muito grande também de tirar a vida. Muito. E o grande problema que eu vejo é que os médicos anestesiologistas, a gente nunca sabe desses adictos se eles tiveram uma overdose ou se eles forçaram uma overdose. Você nunca sabe. Porque uma hora o cara, talvez ele fala, não, chega, né? Não quero mais, eu preciso desligar, né? Porque tá ruim minha vida, né? Porque chega uma hora que isso impacta de uma forma ruim. Então isso é muito, para mim é muito complexo, né? E é nebuloso, né? Porque você nunca sabe o que aconteceu com esse cara, né? Porque muita gente fala, drogado, se matou, né? puta vagabundo. Tem esse estigma ainda. Não é assim que funciona, é um doente, né? Uma pessoa doente, precisa ser tratada, né? Precisa ser curada, né? A gente tenta, né? Eu sempre falo para os residentes, cuidado, porque é difícil. É difícil pedir ajuda também, É difícil pedir ajuda e é difícil se curar disso, né? Porque o vício do opioide é um vício muito difícil. E é botar um alcoólatra trabalhar num bar, né? Exatamente. É um alcoólatra no bar. E uma coisa assim, que a gente da área da anestésio, a gente tem algumas peculiaridades em comum. Geralmente quem está na anestesia não queria estar em outro lugar. Sim. Eu acho que isso foi até uma coisa que fez eu decidir por anestésio. Porque quando eu rodava nos outros estágios, na faculdade, fugindo um pouco, os chefes, geralmente, eles tinham uma visão mais pessimista. Mas o anestesista, não. Ele era o cara legal. Ele falava, você quer passar um tubo? Ele é mesmo. Você já viu isso aqui? E aí ele ia mostrar, olha o efeito, a frequência cardíaca, como vai ficar agora. E ele... geralmente é realizado dentro da anestésio. E a partir do momento que você tem um problema de dependência com o opioide, você vai ter que se encontrar e trabalhar em outra área. Sim, não vai dar para você trabalhar mais. Aliás, não dá para você trabalhar praticamente no hospital, né? Porque no hospital sempre vai existir opioide. É difícil. Né? Então é um negócio que é... reabilitação ali, mas é complexo. Quando eu coordenava lá a residência lá em São Bernardo, no primeiro dia eu pegava aquela caixinha de psico, né? E eu sentava com eles e falava, aqui é a caixa de Pandora. Se você abrir para você nunca mais sai dela. Se você experimentar qualquer coisa daqui de dentro... Anestesista curioso tem vida curta, né? Você vai ficar dependente disso. Então, assim, nunca faça. Né? Nunca faça. Porque se você fizer, a chance é altíssima de você, né? Gostar, depender, né? E gostar. Né? Então, é um ponto muito
para mim, muito preocupante sempre, assim. Eu sempre estou de olho no centro cirúrgico, olhando, rodando, quando eu vejo. Comportamento de vejo o comportamento, e depois você vai ficando com um pouco mais de cancha, você consegue enxergar alguns detalhes pequenininhos que você vê que aquele cara ali, ele ou tá para usar ou começou a usar. Né? Então, e é difícil da gente detectar. Por isso que quando a gente encontra, a gente pega, tá no banheiro, o cara já tá tarde demais. Isso é algo que a gente fica com medo mesmo. É ruim. Mas é uma realidade que a gente tem que combater, tem que brigar, né? tem que conversar, tem que educar o residente. Eu acho que é muito importante a gente conversar com o residente que está em formação. Eu acho que essa é a parte mais importante que tem, assim. Inclusive vocês que vão ser R3, vocês conversarem com R1 quando entrar. Sim. Acho que é essa transmissão. De vez em quando o residente ele confia muito mais no residente do que no chefe. Né? Porque muitas vezes as pessoas veem o chefe como um inimigo ou como alguém que vai oprimi-lo de alguma forma na residência, né? E eles se sentem, né, mais próximos, né? Com um R mais velho, né? Que acaba sendo um tutor, né? Vocês sabem disso. Vocês foram no R1, algum R3 deve ter dado a mão para vocês, né? Algum R2. Então, também cabe a você, já estou deixando aí uma função para vocês aí na R3. Uma missão, Não, mas isso é verdade, é uma preocupação, né? Que tem que... Mais um post, vamos falar mais um aí. Teve um legal que a gente falou bastante, foi um assunto bastante do congresso, que vocês falaram bastante do Remy Mazolan. Foi muito bacana, assim, não foi um post que engajou muito, foi muito inicial. Foi tipo... No começo, 5 primeiros. Muito, mas ele merece um destaque aí, se você não viu, talvez fazer um repost nele ou um novo... Porque é um assunto quente, né? Uma droga quente que vai aí dar uma inovada no mercado e que a gente falou e tem muito para falar ainda, né? É uma droga que vai revolucionária um pouco, vai mudar. Né? Tem muito trabalho. Porque a gente tem muito pouca coisa assim que surge na anestesia de droga, né? Demora assim, anos. Demora muito tempo, né? Então, tipo, a última coisa que a gente viu foi o Sugamadex. Putz, o Gamadex foi... Cara, foi muito legal, assim, porque, nossa, mudou totalmente a forma que você usava o bloqueador neuromuscular, assim. E agora o Remimazolam acho que vai ser... O remifentanil também foi uma droga super legal quando apareceu. A gente ama, né? Foi super legal o remifentanil também. Foi uma droga que quando apareceu eu falei, putz, isso aqui é bacana demais. Chega de assim. bolos de fentanil. Porque a gente não existia, né? A gente fazia anestesia venosa total com alfentanil. Sim. Era a droga que era mais fácil de você tentar manipular numa infusão contínua, mas mesmo assim era super difícil assim de você fazer as contas, não sei o que. Eu tinha um chefe na residência chamado Zé Correia, eu gosto muito dele, ele era um cara que pegava no meu pé na residência, sempre pegou assim, mas virou depois um amigão meu, assim, um cara que eu admiro muito, assim, e a gente sentava e ficava, eu gosto muito de matemática, a gente ficava fazendo muita conta de micrograma, aquilo por minuto para transformar em ml, não sei o que, não sei o que lá. Hoje em dia é mais fácil, né? Mas a gente fazia as contas ali no papel e ele falava, não, tá errado essa conta, não sei o que. E óbvio, né? Assim, ele estava sempre certo, né? Não. O problema é que às vezes a gente errava ali alguma coisinha e a infusão virava uma bagunça, né? Você imagina? Aí tinha uns tempos de infusão. O Propofol existia. O Precedex, né? Aqueles 10 minutos que às vezes vai em 2. O Propofol antes tinha. Quando a gente fazia sem a infusão alvocontrolada, tinha. Você faz por 5 minutos tantos microgramas, porque depois você diminui para tanto, depois você diminui para tanto. Aí tinha que falar pro cirurgião, peraí, não era horroroso fazer anestesia venosa total, assim, mas era engraçado, né? E aí, depois que apareceu o Remifent, eu falei, nossa, isso aqui é lindo, né? E aí você fazia a infusãozinha lá do Remifentanil em infusão contínua. Foi uma droga também que hoje, né, se usa que nem água no centro de todo mundo usa Remifentanil, né? E o que é bom, o pessoal adere, né? Todo mundo adere. E aí depois eu vi o Sugamadex. O Sugamadex, então, eu acho que hoje em dia, até hoje, eu acho que é a droga mais bacana que eu conheci, assim. Porque ela é muito boa, né? E ela é imediata, simples, né? E ela não tem muito efeito colateral. Ela é simples, né? Só anafilaxia de vez em quando. Mas é raro, né? É raro. Eu nunca vi anafilaxia. A gente teve uma bem grave no nosso serviço ano passado, bem grave. A gente publicou o relato de caso. Teve um relato, desculpa. Imagina. E aí chegou que era o Sugamadex mesmo que produziu? Foi bem clássico, imediato. O paciente ficou 4 dias entubado, foi bem grave, assim. O Remimazolam, né? A gente ficou discutindo bastante ele. Porque o pessoal ficou, mas tem um Propofol.
Quem vai desbancar o Propofol daqui? E aí, o Propofol você conhece, você sabe os efeitos adversos, funciona pra todo mundo, pode fazer Propofol na grávida, e aí, né? Acho que vai demorar uns 10 anos, acho que daqui a 10 anos pessoal a gente senta de novo e fala. Acho que vai ser um pouco mais rápido. curto? Você acha que vai ser mais rápido? Eu acho. A gente gosta de aderir, Eu né? acho. Desde que seja baseado em evidências. Se você me convencer, já tem eu alguns compro. estudos que mostram uma superioridade assim e no Congresso falava muito. E até uma diminuição de delírio em alguns grupos, né? Então isso está chamando muita atenção porque hoje começou a se questionar os benzodiazepínicos no delírio, né? Porque foi uma droga que eu parei de usar em idoso. O Midinha. Eu também não uso, praticamente não uso benzodiazepínico em idoso. A gente Mas já fez. hoje também isso é questionável, não é? Um estudo que vocês... Então, o Remimazolam, até alguns estudos mostram que quando o paciente agita, faz-se o Remimazolam... Resolve aquele quadro agudo. Para resolver o quadro agudo. Não sei o quanto que isso é verdade. Na verdade, quem falou isso foi o Dr. Jorge lá no congresso. E então, é algo que chama atenção, né? Sim. Chama. E o idoso, ele é muito peculiar, né? Talvez a gente não dá devido valor e atenção quando a gente faz anestesia no idoso. Pensando principalmente no pós-operatório daquele voo na UTI. Porque ele vai fazer um delírio, muito provavelmente, porque ele tá fora da casa dele, tá sem óculos, tá sem aparelho tem auditivo. vários fatores, Não né? sabe sentir essa noite. E aí você ainda, às vezes, tem que ponderar muito o que você vai fazer pensando no pós-op desse paciente. É um paciente difícil de manejar, em regra, né? Legal. E a gente não dá essa atenção, esse carinho pros voos. E vamos falar do Instagram. Quais são tem mais projeto? Sim, tem algum outro projeto além deste que vocês estão pensando em fazer em relação a isso? Ou tem alguma coisa, assim, algum outro projeto que não seja esse, assim, que vocês pensam em fazer? O Instagram em si, a gente está tentando o que a gente usava o Notion, né? Fazer uma plataforma assinável. Tá. Então, pra gente fazer uma assinatura. Uma assinatura dela, assim, deixar ela mais bonitinha, né? Bem fácil de usar. Mas para que a gente possa ter algum retorno, né? Porque não, hoje em dia a gente faz aquilo porque a gente gosta e porque a gente está estudando. Mas é legal ver que isso está alcançando e até para a gente poder melhorar mesmo o que a a gente faz. Para reinvestir, talvez, para fazer isso é legal. O objetivo não é ficar rico, não, sim, mas é investir na gente mesmo, no projeto que a gente tem. Então, fazer essa plataforma assinável. A gente sempre namorou ali a ideia de fazer um podcast, pegar um artigo que a gente possa falar o que a gente resume, assim, para a pessoa ouvir no carro, ou ouvir rapidinho, assim, antes de ir pro plantão, ouvir no fone, na esteira, na academia, qualquer coisa. Tipo um podcastzinho ou aquele curto. Uma ideia curta, assim. Uma ideia de aula. Tipo, amanhã eu vou fazer um transplante hepático. Deixa eu ouvir rapidinho aqui. Óbvio que a pessoa vai ler o livro, né? Mas existe um podcast ali também. Que te tipo, ajuda. Dicas ali, tipo... olha, você já viu esse artigo tal, que fala isso? Pontos fundamentais ali, um resumão do que vai fazer. Nossa ideia nunca é substituir o livro. Nunca, jamais. Mas acho que sim. A gente namora a ideia de fazer alguns encontros, né? Cafés científicos, alguns cafés. O café que existe, né? Por que tem o café? Qual que é a razão desse café no nome? Anestesista é viciado, né? Todos dependentes. Vocês adoram café? Amamos café. Tudo viciado. Acho que a gente se inclui nessa, assim. A melhor área do plantão é o cafezinho. É o cafezinho. Pra dar uma fofocada também, né? Tipo, um café? Trocar uma resenha. Acho que é isso. A gente até falou disso no congresso, de tornar a conversa do café rica. Então, no ambiente do conforto ali, tomando um café, falar, você viu o artigo que saiu? Então, dá pra gente, né, botar aquilo nesse ambiente. Mas você tem um envolvimento diferente com o café. Você gosta de uns cafés especiais, não é? Eu Que você gosto. gosta de umas coisas mais de barista mesmo. Sim, Conta aí um pouquinho desse hobby. Ainda é um hobby que eu tenho que ter para de ser residente para investir. Entendi. Não, mas você vai nos lugares para tomar, por exemplo, porque tem gente que sai para ir para lugares que ali tem aquele café tal, lá do passarinho, né? Eu tenho um casal de amigos. Não tem esse aí? Eu tenho um casal de amigos que eles têm até um projeto que chama Cafex. E eles são muito entendedores de café e eles promovem esses encontros de degustar café. E aí ele vai te ensinar o que é o sabor doce, o que é o gosto, tipo, frutado. Porque não põe açúcar, porque não ele adoça. te ensina, assim, o que isso aqui é frutado, isso aqui tem nuances de sei lá o quê. Aí ele vai te dando coisas para beber, vem dados. É muito legal. Bacana. É um curso legal, assim. E aí é um hobby. Um hobby que você tem. Assim, bem legal. É um negócio que você curte. Gosto. E esses meus amigos me ajudam. Te levam, legal. Você tem algum hobby que você gosta? Eu
gosto de academia, atividade física, mais essa vibe fitness. Mas café é bom também, né? É bom pré-treino. É um bom pré-treino. É porque é algo muito importante ter um hobby na vida. Sim. Entendeu? Mesmo que isso seja alguma coisa que não seja muito simples, é importante a gente ter alguma coisa que a gente se ocupe fora da rotina do dia a dia. Vocês já perceberam que eu gosto de Star Wars, né? Então, assim, a minha vida é Star Wars, né? Assim, meu hobby é Star Wars, assim, eu coleciono Star Wars, então eu sempre vou em loja, atrás de boneco, peço de Natal Lego do Star Wars para montar, que eu adoro, que é um hobby que eu adoro montar Lego, né? Eu gosto de fazer Lego também, sempre montei Lego, e meu filho desde pequenininho monta Lego, né? Então eu gosto muito de montar, é um hobby que eu tenho, é uma coisa que a hora que eu paro ali, minha cabeça voa e eu fico fazendo aquilo, ou vendo meus bonequinhos, limpando meus bonecos, ou vejo a minha coleção. Isso é um hobby, né? E eu sempre achei muito superficial, né? Um negócio muito, gostar de Star Wars, né? Muita coisa besta, né? Mas é um negócio que me faz bem, né? Que eu curto, assim, que então eu sinto feliz, né? Então tem que ter o hobby, porque a nossa vida é muito corrida, é muito estressante, né? A gente sempre tá correndo de lá pra cá, a gente mora em São Paulo, né? Então, ter o hobby dá uma acho que a gente tenta escapada, né? Ter uma vida fitness ali, né? Tentar... eu acho que a gente é bem privilegiada nesse aspecto. Nesse sentido, Porque a nossa carga horária é factível e dá pra... se eu falar que eu deixei de ir na academia pela residência 10% do ano, eu tô mentindo. Nunca deixei e nunca faltei residência, né? Inclusive, a gente compete uma com a outra. A gente tem uma competição do Gym Rats. Gym Rats, é verdade. Pra ver quem vai mais. Quem vai mais, ela tá perdendo. Legal. Por 3 dias. Não, mas isso é legal. Isso é uma outra coisa também que a gente vê da geração mais nova. Quer dizer, a preocupação com a saúde, com não só a parte estética, mas também, a parte física, a parte né, de manter a saúde mental. Eu acho que ainda não está tão evoluída assim. Eu ainda acho que eu acho que é uma geração diferente, pouco mais fragilizada desse ponto emocional. E muita gente fala, mas isso é ruim. Não é ruim. Isso é uma característica de geração, entendeu? E é o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que aprender a lidar com as gerações mais novas e não impor do que a gente acha. Entendeu? Então não adianta eu virar para vocês e falar, vocês 2 amanhã vão dar plantão 24 horas. Não adianta falar isso para vocês. Né? Porque antigamente as pessoas falavam, amanhã vocês 2 estão de plantão, e a gente ia. Né? Essa é a diferença. Né? A gente tinha que ir, era obrigado a ir, e a gente tinha que ir, e era assim que funcionava. Entendeu? Se você não fosse, você não ia nunca mais. Hoje em dia não existe isso. Na anestesia isso é mais conversável, né? Eu acho que em muitos pontos, hoje em todas as residências isso está conversável. Né? Você vê que a ortopedia mudou o perfil. Olha, eu comecei a ortopedia e desisti. Mas a ortopedia mudou o perfil deles, né? Mudou. Porque eles não têm mais aquele exército que era o R1. Entendeu? Hoje as residências vão ter que se adaptar, né, ao que mudou. Né, e eu acho que isso é positivo, eu não acho que é negativo, não. Eu acho que existe um lado positivo, porque vai diminuir, os exageros vão diminuir. Não pode ser essa loucura que é. Tinha muita coisa abusiva, de fato. Muita coisa abusiva, né? Então eu acho que tem que ter, mais uma vez, né? A história do meio termo, né? Nenhum o meio termo, nenhum nem o outro para Primeiro ter. A gente vai para um polo, depois a gente vai para o outro e depois a gente se encontra no meio, né? Então talvez a gente encontre isso, né? Eu vejo. Eu acho que hoje os nossos colegas fazem muito mais terapia, quando eu digo de saúde mental, do que talvez você pegar alguma geração acima da nossa. É bem mais comum. Eu concordo com você, acho que a gente está numa fase mais fragilizada ali, com uma resiliência duvidável, mas as pessoas procuram mais do que procuraram antigamente. Eu acho que eu tenho um pouco essa visão. Eu concordo com você, mas acho que a gente ainda tem isso de procurar terapia, ajuda com um psiquiatra ou buscar outras coisas. Precisa melhorar mais. Acho que as redes sociais, assim, é até legal a gente tentar deixar a rede social um ambiente rico. Porque ela é um ambiente muito insalubre. Totalmente, né? péssimo. Ela é muito insalubre. É um lugar que vai te comparar o tempo inteiro com alguém que não tem uma vida tão
deixar aquilo lá com assuntos legais, que sejam de fato aproveitáveis para sua vida, é interessante. Essa é uma ideia maravilhosa, porque, né, ninguém posta velório, né? Né? Ninguém vai, tô no velório aqui, olha só, né? Ninguém posta, tomei um chifre agora, ó que legal, olha, tô aqui chorando. Tô aqui chorando. Tem uns que até fazem isso. Né? Mas a maioria que a gente vê é o cara na Europa, o cara num restaurante chique, o cara tomando vinho, a confra da firma, todo mundo feliz, né? Perfeita, então, realmente, acho que trazer um pouco dessa realidade aí que é mais... que é do nosso dia a dia, dessa forma que vocês colocam, eu acho que dá uma boa quebrada ali, né? E o algoritmo, acho que ele vai trazendo isso, né? Depois que você... Sim, né? Esperamos que as pessoas... Porque a pessoa acaba se identificando, né? Tipo, olha, essa pessoa está sentada agora, fazendo uma anestesia e tal, e tá estudando. É um livro, é um Barash, eu tenho também, poxa, eu vou... É difícil esse livro, né? Muita gente conversa, é legal isso. Essa parte é importantíssima, né? E eu acho que a geração de vocês consome muito mais o Instagram, o YouTube, tudo como muito mais uma fonte de estudo, né? Sim. Eu acho que existe uma diminuição grande da abordagem de livros, né? De abrir um livro, né? O mesmo do PDF do livro, né? Porque eu sempre brincava com os residentes, eu pegava o iPad e tinha 10 livros de anestesia. Não abria um livro de anestesia, né? E aí procuravam outras fontes, aulas E isso também serve como estudo, não é errado, isso não pode ser questionado a forma como você estuda, né? Cada um estuda de um jeito, né? O problema é que cada um posta o que... A gente até se preocupa muito com isso, né? De tentar ser bem leal ao que está escrito, ao que foi publicado, porque opinião todo mundo dá. Sim. Né? E você não sabe, ninguém sabe a nossa cara. O Anestesia com Café as pessoas consomem e não sabem quem nós somos. Então, mas você viu que teve essa demanda. Mandaram, falaram lá sugestões dos especialistas lá no CBA, foi que vocês aparecessem falando. Sim. E aí eu acho que, e aqui já deixo à disposição de vocês. Sim. Se vocês quiserem sentar um dia e fazer uma Anestesia com Café falado, é legal, gravar um videozinho e falar, esse artigo aqui atrás, que muita gente faz, esse artigo aqui atrás falou isso. Sim. É um negócio legal também para vocês aparecerem. Mas deve ter um medo, né, de botar a cara. Sim. Por que medo? Gente... Conta aí que você tinha medo disso. Você sempre fala do medo. Não, a gente tinha, né? A gente falava... A gente começou ano passado, então a gente era R1. O que é ser R1? Tá querendo tá falando falar de anestesia, que eu faço isso há 30 anos. Então, assim, a gente não colocou a nossa cara inicialmente de forma proposital mesmo. Para se proteger e para ter um pouco mais de credibilidade. As pessoas, infelizmente, confiam mais em que elas nem conhecem do que se elas têm a opção de questionar. Quando eu li tudo, eu achei que, putz, elas devem ser muito feias, por isso que elas nunca aparecem, entendeu? Mas aí agora, já dá pra ver que vocês são bonitas e devem aparecer mais, entendeu? Eu falei, não, elas devem ser feias, por isso que elas não põem a cara, tudo. Mas eu acho que é uma dica, porque talvez isso humanize mais, né? Não ver só o carrosselzinho ali, ver a cara de vocês falando, acho que traga mais gente ainda pela simpatia. De anestésia do segundo ano. Tipo assim, faz um postzinho. A gente tinha esse receio mesmo, de a gente falar que não. A gente tem, né? Um medo que a gente ainda vive. A gente foi tirar foto agora no Instagram, a gente fez, eita, a gente vai pôr nossa cara lá. Então, mas o que eu acho legal é que vocês são muito sinceras com isso. Vocês não estão falando que vocês são já formadas e que vocês fizeram curso de influência. Entendeu? Vocês estão falando que vocês são e que vocês fazem de uma forma correta com o respaldo de alguém que sabe fazer também, que orienta vocês. Então isso é um sinal de maturidade, de saber o que vocês estão fazendo. Isso é importante também, né? Então eu acho que tirando os haters, né? Que a gente tem medo também, né? De encarar. Mas você vê que o lado bom, os haters foram de outras especialidades, não foram de anestesistas, né? Os anestesistas provavelmente devem ter ficado do lado de vocês. Devem ter adorado aquilo, né? Porque... Cara, o doutor Augusto comentou, eu já sabia. Com um ar de felicidade. Ele é um querido. Ele é um fofo, ele é um querido. Isso é uma parte legal, né? Sim, foi bem legal, assim. Tem sido uma jornada interessante, né? Tem sido uma jornada... esses feedbacks, a gente nunca vai saber aqui, mas são coisas que vocês vão tendo no dia a dia, que deve ser gostoso ali, ver, né, subir engajamento, e começou no grupinho da residência, assim, e a gente nunca investiu, né?
Acho que o Zé às vezes colocava R$200 uma vez na vida. Pra dar uma turbinada num post. Assim, mas era muito raro. Então, não que a gente tenha muitos seguidores, mas os que a gente tem são conquistados Sim. De forma orgânica. Eu acho tão chique, de forma orgânica. É bonito, né? Falar. Mas você vê, esses posts foram todos orgânicos, né? Sim. Esse aí dos adornos, né? O próprio do Etomidato, né? Também. Que foi outro post que engajou bem. Que engajou, porque isso sempre foi uma polêmica, né? Na anestesia. E todo mundo fala. Mas são as drogas odiadas e amadas, né? E aí logo volta pro caminho do meio, eu acho que é isso. Talvez, né? É que tem muito, esses estudos aí depois acaba tendo muito viés, assim, entendeu? Muita coisa que você... Né? O estudo anterior, que eu até comentei com você, entubava na UTI no pronto-socorro. E na anestesia. E aí é diferente, né? Mata mais o paciente da UTI do pronto-socorro é diferente do paciente que eu vou operar eletivo. Hã? E o paciente que você induz com etomidato, ele já tá com tudo Pois ali, né? Mesmo pro cardiopata grave, né? Será que... Então, sempre tem esse viés. Mas é interessante a gente debater e discutir, né? E esse do etomidato foi muito legal também, né? Foi muito legal, que você me mandou a mensagem, eu tava fazendo. Pois é, porque eu falei, puta, esse aqui elas precisam comentar esse aqui, que esse aqui vai bombar. E aí, depois que vocês colocaram, umas 6, 7 pessoas falaram. Sim. Né? Anestesista, terapia intensiva, pronto-socorro, um monte de gente que eu acompanho aí desses tipos de postagem de Instagram falaram, né, desse trabalho. Eu achei bem legal porque... Envolve todas as áreas, né? Todo mundo que tem um paciente crítico ali. A gente pega muito intensivista também, intensivista, cardiologista. Tem muita gente que segue que não é anestesista, né? Que não é médico. Tem muito médico veterinário. Muito. Veterinário. Nossa, eles são muito interessados. O veterinário sempre tá de olho. Assim, tem muita gente que segue o portal que é veterinário também. Eles são muito interessados. É um público interessante. Porque eles não têm uma ênfase importante... Que nem a gente, né? Não tem uma ênfase importante de anestesia durante a faculdade. Formação sempre sempre 3 meses ali durante a cirurgia. Sim. Né? Que nem deve ter sido na de vocês, né? Sim. Você só aprende a magia e a mágica que tem por trás quando você está envolvido. Você está de olho no monitor. Mas pro aluno que é legal é o sangue, né? A barriga aberta. Passão central, o procedimento em si. Até no começo do R1, eu acho que as pessoas entram com a cabeça no procedimento. E aí depois que vai... Não, peraí. Não é só uma hack. Não, já sei fazer isso. Já entendi o procedimento, né? Tem esse... Mas é legal fazer procedimento. É muito legal. Não vamos ser hipócritas aqui. Não vamos ser. Eu adoro fazer, né? Hoje eu tava no hospital e era um paciente grave, né? E aí já era tipo 3 horas da tarde e a anestesista não tinha almoçado ainda, né? Ela falou assim, não, eu acabou agora, eu vou passar um central e aí eu vou almoçar. Eu falei, não, vai tranquilo almoçar. Ela olhou pra mim e falou, você quer passar o central, né? Eu falei, se você for almoçar, eu vou passar o central. Ela falou, não, então eu vou passar. Eu falei, então tá bom, então passa o central, depois você almoça. Aí ela foi, eu falei, não, tá louquinho pra papar um central ali, mas ela... E o chefe com o residente, né? Acho que o chefe fica lá, né? Nossa, Deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que é a frase desejada. Deixa eu ver essa veia aí. É que a gente gosta de procedimento, né? Realmente gostoso, mas a magia do monitor a fisiologia ali, tudo acontecendo é muito interessante. Entendendo aquilo ali é muito bacana e eu acho que é algo que a gente vive ali, acho que até mais que o intensivista, assim, porque a gente é muito mais dinâmico no ponto de vista de, né, acontece muito rápido, né, assim, isso é muda muito rápido, né. Isso traz a gente muita satisfação com a nossa profissão, né, porque você faz e resolve, faz e acontece, você não depende do paciente. Você não depende de dias, então acho que isso dá uma satisfação para nossa profissão, assim. É rico. Eu não sei se é interessante. E eu descobri isso recentemente, porque agora que eu tô no estágio da dor, que eu ficava assim pra minha chefe, não, mas a gente tinha que fazer isso, calma. Aqui não é um centro cirúrgico. A gente vai uma coisa de cada vez, colocando medicação, tira a medicação. A anestesista é muito acelerada, porque a gente fica lá, a gente quebra uma ampola, aspira, faz, já vê no monitor que mudou. Sim. E nas outras áreas não é assim. Não é. Mundo... É uma característica diferente, né? A gente tem isso. Tem isso na especialidade. Resolver tudo, a gente resolve tudo na hora. É imediatista, né? Que resolve, né? Isso é um ponto também muito, muito legal da área. É o que te deixa ansioso, né? Que se você não resolve, na dor a gente sofre isso, né? Os pacientes demoram para melhorar. Quando melhoram, né? Quando depende do paciente? Paciente crônico, né? É difícil, dele? Né?
Eu fiz dor crônica, né? Meu Deus do céu. E assim, eu fiz o curso, né? Fiz a pós-graduação na USP, fiz 1 ano de pós-graduação, fazia ambulatório, atendia, tudo. Fiquei 1 ano fazendo lá. E assim, eu não consegui depois atender mais, entendeu? Assim, tipo, eu tive um conhecimento, tudo, aprendi muita coisa importante lá para mim que eu uso ainda na prática, né? Principalmente por conhecer o paciente de uma forma diferente, né? Que o médico da dor é um cara... Não, é um cara diferente. É outro padrão, assim. É diferente, então, o cara que vai fazer dor, ele tem que ter uma dimensão de paciente que a gente volta lá para a clínica médica. Ele vira um clínico novamente para atender esse paciente. Mas assim, muito difícil de tratar, muito difícil de cura. Não tem cura, né? Não. Os pacientes crônicos ali, poucos você tem, né? Assim, diferente, né? O cara lá tá com cefaleia pós-rax, vai lá, faz um blood PET, o cara sai andando. Né? A gente tem esse lá. Né? A dor crônica, esse paciente, você vai ficar por ele, talvez... Você vai casar com ele. Né? A gente casa e ele você melhora a qualidade de vida dele, você restabelece, ele fica bem clinicamente, não sei o que, mas ele é sempre um paciente crônico, né? E não é linear. Às vezes ele tá bem, se ajustou, tem isso. passou uma semana sem progressão da doença de base dele. Às vezes ele piora, né? Então, é uma área, mas eu ainda acho uma área fascinante. Eu acho uma área bem interessante. Acho uma área muito legal, assim, que... E eu acho que é até legal fazer 1 ano, depois de acabando a residência, fazer 1 ano de dor, porque é uma área mais que você pode ter num dia de fazer um ambulatório. Sim. Né? Fazer é uma opção legal para o anestesista, porque aí você sai daquele lance das 12 horas de plantão. Tem a opção de fazer uma telemedicina, que a gente não vive essa opção, né? Não sei se... Não deve ter alguma outra coisa aí que já deve estar fazendo com telemedicina, mas eu acho que você sai daquele negócio de fazer plantão de 12 horas. Sim. Você tem um ambulatório quarta-feira à tarde. Não, quarta de manhã, você vai ter a sua academia, seu parque, e à tarde você vai atender no ambulatório. Imagina você, depois de fazer uma atividade física de manhã, relaxar, imagina o bom humor que você vai ter para atender um paciente. É diferente, não é? Não é diferente? Você vai 1h da tarde atender um ambulatório de dor, que é um paciente que você vai precisar... Ouvir muito, né? Você tem que estar lá muito entregue. São muitas demandas. Sim. Isso é interessante. Muito bem, meninas. Adorei. Muito bom. Muito obrigado aqui pelo papo de vocês. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, contando um pouquinho da história de vocês. Quem vocês são também, que é muito interessante. A ideia de vocês para mim, é brilhante, assim. Uma das ideias mais criativas dentro da anestesia aí. Eu acho que vocês não podem deixar de fazer e ter mais constância nisso. A minha dica. Minha dica é que vocês realmente monetizem isso, coloquem isso de uma forma que vocês possam reinvestir, porque eu acho que a ideia não é vocês ficarem milionários com isso. Se ficarem, eu vou ficar muito feliz também. Né? Para mim, o sucesso ele é sempre bem-vindo de qualquer forma. Né? Ter dinheiro e ganhar dinheiro também é um sucesso. Né? Faz parte da nossa vida, né? As pessoas, né? Saúde, né? Não pode monetizar não pode mas eu acho que faz parte também, né? A gente ser bem remunerado na nossa vida profissional. Então, o meu desejo é que vocês voem ainda... A gente que agradece, né? A gente que agradece a oportunidade de ter conversado com você. A gente já veio aqui outras vezes, fazer reunião. Sim, já batemos papos. Sempre agrega bastante. Sim, e é muito leve, muito divertido. É muito divertido. Sim. E a gente sempre vai se encontrar, né? Vira colega mesmo. E o portal está à disposição de vocês, se vocês quiserem. Fazer o podcast de vocês aqui. Se vocês quiserem, a hora que vocês quiserem aqui. Se quiser vir uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, tá? Estou à disposição para vocês. Vamos fazer um podcast aqui. É uma boa, né? É uma boa. Mesmo que foi alguma coisa rapidinha aí toda semana, como vocês queriam fazer, tá? O convite está aberto. Obrigada. Muito obrigado e sucesso mais para vocês. Muito obrigada. Valeu. É isso aí, pessoal. Estamos fechando então aqui o nosso podcast com essas meninas aqui que tiveram essa ideia brilhante do Anestesia com Café. Sigam o Anestesia com Café lá no Instagram. Curtam o Anestesia com Café, sejam aí fãs aí também, divulguem, né? Haters também, divulguem aí para todo mundo que é anestesista, que não é anestesista, que é médico, para qualquer um que se interesse pela área, que é uma página bem interessante aí, para um trabalho muito bem feito aí, com muito carinho, principalmente para vocês.
Então, muito obrigado pela audiência aí de todo mundo e a gente se vê em mais um podcast aí pela frente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.